Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria dividir esses momentos com você, que não simplesmente acompanha, né, mas participa do Vejam Só, participa dessa construção, e esse, de fato, é o nosso objetivo. Levar até você reflexão, em alguns casos, algumas provocações, mas o intuito é que você se interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras e da teologia também, e embarque nessa caminhada aí do conhecimento junto conosco. Por isso, seja muito bem-vindo. E eu tenho certeza que, apesar de ser um tema recorrente, que já em outras vezes nós tratamos, vai ser uma oportunidade aí de aprendizado também, ficar ligadinho aí, além de, claro, ser um tema bem polêmico, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente conversar, mais uma plataforma aí pra gente poder interagir, poder falar, obviamente, de teologia, falar aqui do Vejam Só, conversar, fica à vontade. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores e fico esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? @Zeca_Pereira. Se quiser mandar sugestão de tema, de convidado, se quiser dar a sua opinião, fazer pergunta, chega por lá e a gente conversa também, tá bom? Vai ser muito legal poder interagir com você por lá também, tá certo? Bom, eu vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura, que vai apresentar o tema do nosso debate de hoje, tá? E aí, a gente começa, então, a nossa caminhada. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. A alegria é toda minha estar aqui no Vejam Só, né? Eu acompanhava de longe, cheguei recentemente a São Paulo. É uma alegria estar aqui podendo debater um assunto que eu acho tão importante e que muitas vezes não é aprofundado como deveria. E eu espero que hoje a gente consiga fazer um pouco disso. Sem dúvida. A gente tenta, né, o máximo possível. A gente eu sempre falo isso aqui para os nossos telespectadores, a gente tem um limitador do tempo que é difícil. Às vezes a gente pega alguns temas aqui, por exemplo, da teologia sistemática, que na faculdade são anos estudando. E aqui a gente tem 1h20 para resolver tudo. Mas a gente tenta aprofundar. Mas a ideia é o que eu falei, que você se interesse aí, busque esse aprofundamento também na sua casa depois, com outras leituras, com o estudo da Bíblia também. Para a gente começar, reverendo Samuel, eu vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia. Por favor, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. Eu estou pastor lá na Igreja Presbiteriana da Aliança, cheguei recentemente a São Paulo, fui pastor 11 anos no Nordeste e vim para esse trabalho tão importante numa igreja que é histórica, que passou por vários percalços e agora está no trabalho de revitalização. A igreja fica ali na rua Arthur de Azevedo, 1007, no bairro de Pinheiros. E os nossos cultos, os principais, é o do domingo de manhã, 9h30. Às 11 horas nós temos a escola dominical. E às 18h30, o culto vespertino também. São os dois principais cultos que nós temos na semana. Perfeito. Inclusive, enquanto o reverendo falava, o contato da igreja apareceu aí para você, tá bom? Mas se não anotou, não deu tempo, passou muito rápido, fica tranquilo. Você entra no perfil oficial do Instagram do Vejam Só e vai estar lá direitinho fixado para você poder entrar em contato, tirar suas dúvidas, pegar o endereço, os horários, tudo certinho por lá também. De novo, meu irmão, obrigado. Obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o pastor Paulo César Nogueira. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Prostrados aos Teus Pés. Pastor Paulo, meu irmão, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca, esta mais oportunidade, né? Mais uma oportunidade aí que nós teremos de estar aqui nesta noite, conhecer também o reverendo. Eu tenho a certeza que nós vamos tentar trazer luz a um tema tão importante e que, de fato, nós não vamos definir nesta noite também, né? É um tema que precisaríamos passar aqui uma eternidade aqui para conseguir chegar aos finalmente. Mas é importante que as pessoas de casa vão poder assistir e trazer também um pouco mais de conhecimento acerca desse assunto que mexe com muitas pessoas, Lançar luz sobre o tema, e a gente que do Vejam Só, que trabalha com isso, agradece que não resolve o problema, né? Porque se vocês responderem a pergunta, nós não vamos poder debater mais. Vai daqui acabar, a pouco acaba o Vejam Só, nós vamos fazer o quê? Então é bom sempre ter dúvida mesmo. Não dá para resolver, a gente gosta disso também. E
Pastor Paulo, para provocar quem está começando aqui no debate, a gente sempre te convida porque o senhor bate com delicadeza. Você viu a fala mansa? Não vai se enganando não, viu, reverendo Samuel? O homem é brabo, viu? O homem é brabo. Brincadeira, gente. Pastor Paulo, vamos passar as informações da igreja também? Para quem nos assiste, por favor. Eu tenho a alegria de pastorear a Igreja Evangélica Prostrata aos Pés, que fica situada geograficamente na rua Benedetto Bonfigli, número 385, bem pertinho ali no bairro da Casa Verde Alta. Nós temos reuniões às terças-feiras e às quintas, às 19h30, e aos domingos, nosso culto matutino, iniciando-se às 10 horas da manhã. Você que passar próximo da região da Casa Verde Alta, a Zona Norte, está convidado para estar conosco, para ouvir a palavra de Deus. Amém. E espiritualmente, essa igreja será reunida antes ou depois da tribulação? Essa é uma boa pergunta, né? Que é um tema para mais um debate, né? Boa. Aqui no Veja Só a gente também sempre entra nessa polêmica aí. Boa. Pastor Paulo, de novo, obrigado, viu, pelo carinho, pelas informações. Inclusive, nós disponibilizamos para você o contato do pastor, tá bom? Mas se você não anotou, não deu tempo, fica tranquilo, vai lá no perfil oficial do Vejam Só, @programa Vejam Só, fica tudo direitinho lá para você. E aí você pode entrar em contato com os nossos convidados, conhecer um pouquinho melhor o ministério, os nossos irmãos e, obviamente, se tiver interesse, se for próximo, estiver na região, visitar as igrejas também, tá certo? Vamos assistir a nossa matéria. Ela vai apresentar o tema do debate, obviamente que já vai colocar alguns questionamentos, alguma polêmica, ainda que esse tema não precisa nem de muita, né? Só de falar já vai dar polêmica. Mas ela vai apresentar aí para vocês. Na sequência a gente volta e aí os meus convidados vão fazer a primeira participação deles, respondendo a nossa pergunta e direcionando aí de forma introdutória, né, o caminho que eles vão seguir durante a nossa conversa. Certo? Acompanhe a nossa matéria. Vejam só. O batismo infantil tem sido uma prática venerável dentro da fé cristã. Mas será que é uma tradição enraizada em significado ou uma cerimônia vazia de propósito? Hoje mergulhamos profundamente nesse debate fascinante e provocativo. É correto batizar crianças? Para alguns, o batismo infantil representa uma maneira de introduzir os pequenos na comunidade de fé desde os primeiros anos. Uma forma de enraizar a espiritualidade em suas vidas desde o início. Para outros, essa prática levanta questões sobre a liberdade de escolha e o verdadeiro entendimento da fé. À medida que exploramos essa controvérsia, vamos examinar as bases teológicas, históricas e culturais por trás do batismo infantil. O que as Escrituras nos dizem? Qual é o papel do batismo na jornada espiritual de uma criança? Junte-se a nós nesta discussão profunda e estimulante, enquanto desafiamos as visões tradicionais e consideramos o significado e a relevância do batismo infantil nos dias de hoje. Esteja preparado para uma reflexão ponderada e apaixonada sobre um dos rituais mais antigos e debatidos da fé cristã. Fique ligado, o Vejam Só está no ar. Mais antigos e debatidos. Essa foi boa. E aqui no Vejam Só a gente gosta de dar essa oportunidade para debater, porque, rapaz, eu falei aqui do pré e do pós, né, também no começo, e não, eu fico na dúvida, viu? Batismo também é um tema. Apesar que eu acho que aqui no Vejam Só a soteriologia ganha. As questões envolvendo a salvação são mais debatidas. Mas batismo não fica atrás, não. Batismo aparece demais aqui, tem muita polêmica. Bom, hoje nós vamos falar sobre o batismo infantil, né? O batismo de crianças e uma série de outras questões aí. Eu vou começar pegando a opinião do reverendo Samuel. Reverendo, vou pedir para o irmão então responder a nossa pergunta, por favor. Então, quando eu falei na minha fala inicial, que é um assunto que a gente precisa olhar para uma perspectiva correta, é porque normalmente quando se debate sobre batismo infantil, olha-se para a prática propriamente dita do batismo e à luz do Novo Testamento se discute a prática. Eu sei que vários debatedores olham também para o Antigo Testamento, mas a grande questão é olhar para a história da igreja e perceber que, por exemplo, em Niceia, que é considerado lá o concílio de Cristo e do Espírito Santo, que é quando se define, entre outras coisas, a Trindade, o cânon, outras discussões lá em 325,
quando tem lá a discussão inicial, nós vemos que lá é definido o que é a igreja. E a igreja ela é definida com 4 palavras. Ela é una, ou seja, ela é um só povo, não são 2 povos distintos. Ela é santa, separada por Deus e para Deus. Ela é católica ou universal, né? Hoje os 2 termos se tornaram nomes de igreja, mas católico no sentido da catolicidade. É uma igreja que existiu em todas as eras, em todas as épocas. E ela é uma igreja apostólica, que ela se baseia nos fundamentos dos apóstolos, que não é apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Então, quando Nicéia define dessa forma, ela deixa bem claro que a igreja existe desde Gênesis e ela continuará existindo eternamente, o que é relatado em Apocalipse. Então, é uma igreja que existe em toda a Escritura. E quando a gente olha para uma igreja que é definida, que existe em toda a Escritura, ela tem a sua prática em toda a Escritura. Por isso, por exemplo, não existe mais a Páscoa, existe agora a ceia. Não mais a circuncisão, agora o batismo. É uma continuidade da igreja. E Paulo, em Gálatas 3, deixa bem claro isso, que o verdadeiro evangelho é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o verdadeiro descendente de Abraão é Jesus Cristo. Então, por causa do chamado aliancismo, que é essa teologia definida lá em Nicéia, que já era seguida por outros pais da igreja, é que o batismo infantil ele não só continua na reforma, como ele é aceito pelas igrejas reformadas. Boa. Apelou para a historicidade do evento. Depois nós vamos falar mais disso também, que eu tenho umas dúvidas aqui. Mas, bom, quero ouvir também sua resposta, Pastor Paulo. Vai apelar o quê? Para a atualidade, então? Porque agora mudou. Vamos ver como é que ele vai sair. É correto batizar as crianças? Eu vou apelar pela Bíblia Sagrada, porque eu não consigo encontrar dentro do cânon sagrado, né, a prática, né, do pedobatismo. Eu acredito que o fundamento primordial do batismo ele está na crença, na condição de ter fé em Cristo Jesus. E eu não consigo enxergar dentro das Sagradas Escrituras, e o reverendo está aí para nos trazer aí esse ponto, eu não consigo ver dentro da Escritura Sagrada não só uma criança ser batizada, mas também o porquê, qual é a razão de uma criança que está na prática da inocência precisar ser batizado, e também a condição desta criança em crer naquilo que ela está realizando. Será que uma criança, ao ser batizado com 8 meses, 1 ano, quando ele chegar a alcançar uma idade na qual ele tem condição de discernir tudo aquilo que ele quer para a vida dele, será que ele não vai anular tudo que aconteceu lá atrás e até mesmo criticar aquele que fez ele passar por um processo sem que ele tivesse a plena consciência? Então, por isso que eu não acredito nessa prática, porque rouba da criança a condição do livre-arbítrio. Tá. Boa. Depois o pastor também vai falar dessas questões históricas, né? O reverendo Samuel também vai falar da atualidade. Bom, nós vamos tentar colocar aqui, eu anotei aqui, vamos ver o quanto que a gente consegue caminhar nesse sentido. Mas antes de continuar a conversa, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. É só você acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, que você vai localizar as nossas enquetes. É a oportunidade de você votar, a gente coloca lá algumas opções, mas também sempre tem uma postagem que deixa lá em aberto para você justificar a sua escolha, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo infantil, a gente quer a sua opinião. Põe na tela, por favor, a enquete que nós disponibilizamos para os nossos telespectadores. Como você vê a prática de batizar crianças? Primeira opção, é uma tradição significativa com importância espiritual, ou seja, é algo que deve ser feito, é importante para a vida espiritual. Segunda opção, o batismo deve ser uma escolha consciente feita pelas pessoas, ou seja, a criança não teria essa consciência, que foi o caminho, pelo que eu entendi, o pastor Paulo, inclusive, defende. E a última opção, não tenho, tenho incertezas sobre essa prática, ou seja, não sei direito, estou em dúvida, às vezes eu acho que é certo, não sei, tá. Bom, vai lá e escolha essa opção também. E aí você vai ver que na postagem seguinte já vai ter ali aquela caixinha aberta para você justificar a sua escolha, tá bom? Você escolhe e na postagem seguinte justifica. Nós vamos tentar colocar aqui algumas participações também dos nossos telespectadores, tá bom? Reverendo Samuel, eu vou começar e quero voltar depois na questão das definições da igreja, dos concílios, da história e tudo mais, mas eu vou começar com a fala do pastor Paulo no sentido da Bíblia e da
posição da Bíblia sobre essa questão. Então, ele já foi bem claro na fala dele que ele não vê as escrituras sagradas falando ou dando autoridade ou incentivando esse tipo de prática. Eu, obviamente, imagino que o irmão tenha textos, base bíblica, para mostrar que, até porque isso foi uma decisão de alguns concílios da igreja, foram em cima disso. Mas, bom, vou dar essa oportunidade, então, para o irmão falar primeiro sobre os aspectos da Bíblia. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos aponta, nos ensina sobre essa questão. Por favor. Então, na minha fala inicial, eu trouxe a perspectiva aliancista, porque ela é a perspectiva que tem regido a igreja desde os seus primórdios, e se você quiser colocar em Atos como início da igreja. A Paulo, em Gálatas 3, como eu bem disse, e é um dos textos base para a questão do batismo infantil, ele deixa bem claro que a aliança de Abraão ela ainda vigora. E você vai ver, por exemplo, textos do Antigo Testamento, eu listei vários deles aqui, que vão apontar justamente para isso. De Gênesis e Apocalipse, nós temos uma expressão que se repete: Deus e o seu povo. Essa expressão ela se repete a Escritura toda. Não é só no Antigo Testamento, também no Novo. Por isso, a perspectiva de Nicé é de que é uma única igreja. E se ela é uma única igreja, ela está em uma única aliança com um único Deus. E o selo, porque lembrem, o batismo ele não é um atestado de salvação, porque nós temos nas Escrituras pessoas que passaram por batismo e não foram salvas. Inclusive, no Novo Testamento, Simão o Mágico, por exemplo, dá-se em Atos que ele era um salvo. E depois ele vai tentar comprar os poderes dos apóstolos. Você vai ter o Nicolau Prosélito de Antioquia, que possivelmente é o pai dos Nicolaitas e faz parte da primeira leva de diáconos, ali em Atos. Então, nós temos pessoas que passaram por batismo e não foram salvas. Não é um atestado de salvação, não é um meio de salvação, nós não somos católicos romanos para crer em a regeneração batismal. É, de fato, uma prática que aponta para um selo. Se eu disser que o batismo é para confissão de pecados, que é a perspectiva da maioria dos credobatistas pensam, eu vou ter que dizer que Jesus tinha pecados para confessar, porque ele foi batizado. Então, dá ao batismo um sentido que ele não tem, e outra, o batismo ele já existe no Antigo Testamento. João Batista não tem que ensinar ao povo o que é batismo. Ele usa uma prática que era a purificação. Você tem, a NVI tem, Isaías 52:15, você tem lá a aspersão, e ele aspergirá as nações. Nós temos a palavra ligada ao batismo no Antigo Testamento. Então, nós temos, no Antigo Testamento, a prática já de batizar. Atos 2 falam que foram batizadas pessoas e não homens, como normalmente um judeu relataria, dando a entender ali que sobre vós e sobre os vossos filhos. Nós temos o batismo da casa do carcereiro, que somente crianças ficavam sob a tutela dos pais. A partir dos 12 anos, no Bar Mitzvah, o judeu já era adulto para casar. Nós temos a família de Lídia, nós temos... vai falar assim, mas não tem a palavra batismo infantil. Não precisa. A igreja ela é inicialmente judaica e o judeu entende o que é colocar os filhos sobre a aliança, porque já existia a circuncisão. Da mesma forma que a ceia não precisou ser explicada para os judeus, porque eles sabiam que era a Páscoa. Se eu olhar e disser assim, não existe a palavra literalmente, eu vou dizer também que não existe a palavra dízimo no Novo Testamento. E não havia necessidade. Por quê? Porque ela já existe no Antigo. Então, as práticas que já eram conhecidas da igreja veterotestamentária, que agora é do Novo Testamento, elas não precisam ser ensinadas. Na verdade, o argumento é o contrário. Se as crianças não fazem mais parte da aliança, tem que ter um mandamento dizendo não batiza as crianças. Se o dízimo não faz parte mais do dia a dia da igreja, tem que ter um mandamento dizendo o dízimo não existe mais. Mas era porque era da lei cerimonial. Não. Abraão já deu dízimo a Melquisedeque. Então, é uma prática anterior a Moisés. Moisés não tinha nem nascido na época. Então, na verdade, o argumento é o contrário. Por isso que eu falei, eu quero olhar para a Nicéia para a gente entender que a igreja sempre batizou crianças. Não é uma prática que surgiu na Reforma. A Reforma deveria ter abolido. Não, a Reforma aboliu o que era errado. O que era errado? Regeneração batismal. Não, isso a igreja não concorda. Mas as crianças fazerem parte é interessante. Sempre que eu converso com alguém sobre o Antigo Testamento, a fala é a mesma. O Deus do Antigo Testamento era mais severo, o Deus do Novo Testamento é mais gracioso. Por que as crianças no Antigo Testamento faziam parte da aliança, num Deus mais severo, e agora num Deus que é mais gracioso, que diz que é sobre vós, sobre os vossos filhos, os moços, as moças, não é mais sobre homens apenas? Por que agora as crianças são excluídas? Essas que Jesus diz, não as embaraceis, de tais é o reino dos céus. Então, assim, na verdade, os chamados credobatistas é que deveriam apresentar argumentação bíblica para refutar o batismo infantil e não o contrário. E aí eu encerro só com a frase, fala muito, né? O pedobatismo, nós somos credobatistas. Eu acho que o termo ele não é preciso, porque há crença sim no batismo de crianças por parte dos pais. Então, eu resumiria com a seguinte frase:
Para os credobatistas, o momento do batismo a pessoa se apresentando diante da igreja e dizendo: eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Para nós, pedobatistas, além disso, é também Deus dizendo à sua igreja: essa criança pertence a mim. Bom, vou passar a bola aí, pastor Paulo. Acho que tem muita coisa para comentar aí. Eu, assim, dessas muitas, assim, me chamou muita atenção o exemplo que o reverendo usou de Jesus, da confissão de pecado, a questão da aliança, de incluir as crianças, e essa perspectiva do Antigo e do Novo Testamento, de que o porquê, então, que vai excluir as crianças da aliança. Algumas coisas que me saltaram aqui, mas obviamente que o irmão pode ficar à vontade aí para tecer as suas observações também, por favor. Eu acredito que o nosso debate ele está indo para uma condição muito ampla daquilo na qual, de fato, precisa se observar. Né? Nós não precisamos, de repente, de verificar o Concílio de Nicéia daquilo que a palavra de Deus já nos dá em entendimento. A grande questão que nós precisamos parar e observar, que ele falou, o reverendo citou a questão do batismo de Jesus Cristo, o batismo que João Batista realizava, e nós estamos falando de batismos totalmente diferentes, um para com o outro. Tanto que o batismo que João o Batista praticava era diferente dos batismos que havia anteriormente. Tanto que as pessoas se batizavam muitas vezes era apenas por uma purificação. E João Batista veio pregando um batismo diferente do anterior que era comum dentro do povo judeu. E o fato de Jesus Cristo ser batizado, o próprio João Batista indaga, eu deveria ir a ti, o Senhor vem a mim. E Jesus dá ali o porquê que ele precisava realizar aquilo, e deixando bem claro que não é por conta da condição de pecado. Isso aí está muito bem claro dentro das Escrituras. Mas o que eu vejo na palavra do Senhor, que nem aqui quero citar Mateus 28, 19 e o verso 20, que quando o próprio Jesus, aqui é o mandamento de Jesus, ele diz: ide, fazei discípulos. Ele já está trazendo toda a conotação necessária para que possa, então, uma pessoa estar em condição de batismo. Palavra de Cristo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. A criança, qual que é o momento ideal que nós podemos dizer que essa criança tem a condição de ser discipulada? Qual é o momento que nós podemos dizer que a criança tem ou não condição de crer naquilo que está sendo pregado para ela, para que ela possa tomar a decisão e não outrem tomar a decisão por ela? Porque o que eu vejo nessa situação é que os pais, por mais que sejam crentes, eles estão tirando, na verdade, a oportunidade do seu próprio filho decidir a escolha se eles querem ou não professar fé em Cristo Jesus e se batizar e entrar dentro do corpo de Jesus Cristo, a iniciação da fé. Eu não consigo observar dentro do pedobatismo essa condição. Se tira isso da criança. Arranca a condição da criança poder decidir. Nós não precisamos ter muito historicidade, para que a gente possa observar algo que é tão simples na Bíblia Sagrada, como foi citado pelo reverendo sobre a família do carcereiro lá em Atos dos Apóstolos. Em momento algum está falando que as crianças também foram batizadas. E aí toda a fala, na verdade, ela é mais por inferência do que por prova cabal. Então, por inferência, nós podemos dizer que muitas coisas não ocorrem. O próprio termo reverendo não tem na Bíblia Sagrada. Como ele falou também, tem que tirar o dízimo, tem que tirar uma série de coisas. Se a gente for parar e pensar desta forma, a Bíblia não fala sobre triunidade. Porém, é uma doutrina, uma das mais importantes dentro do cristianismo. Se a gente for buscar cada palavra na Bíblia Sagrada, nós vamos dar aí a condição de prática de muitas coisas que são abomináveis. A questão não é se uma criança pode ou não pode, é para que ela precisa ser batizada. A Bíblia Sagrada fala o que sobre o batismo? Qual que é o fundamento primordial do batismo na Bíblia Sagrada? Por que que uma pessoa procura se batizar? O porquê que ele tem essa necessidade? E essa mesma necessidade de um adulto é a mesma da criança? Qual é essa necessidade, aí é onde pastor? que é a questão. O arrependimento dos seus pecados. Isso é o que os próprios apóstolos pregaram em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, naquele momento, ele está pregando e as pessoas, a Bíblia, o texto diz que eles se compungiram em seus corações e perguntaram: irmãos, o que nós fazemos agora?
E Pedro falou, arrependei-vos cada um de vocês e sede batizado em nome de Jesus Cristo. Então você vê sempre uma prática de arrependimento, deixar o pecado, ter uma nova conduta, a metanoia, né? Você vê sempre a metanoia acontecendo na vida da pessoa no momento que ele decide ir ao batismo. Quero sair de uma condição de vida para outra. A questão é, a criança tem essa necessidade? A partir de quando essa criança tem essa necessidade? O porquê que ela tem essa necessidade? E se diz muito da questão da aliança, né? Da circuncisão, que a circuncisão seria agora o batismo. Só que a circuncisão era só para o sexo masculino. Então não se batiza então a criança do sexo feminino, porque no passado a circuncisão era só masculina. Se a circuncisão no passado é o batismo hoje, como que fica o sexo feminino nessa condição? Não pode batizar então quando for uma menina, porque a circuncisão não era para mulher, era somente para homem. E outra, a circuncisão não tinha necessidade de fé. Não tinha necessidade de fé, você não precisa crer para ser circuncidado. Agora, o batismo, em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos essa necessidade da crença, de você buscar essa condição para ser, então, batizado. Eu acredito que não precisa de muitos termos técnicos para poder discutir esse assunto, não que ele seja fácil. Eu acredito que ele seja terrível de tão difícil. Porém, quanto mais nós colocarmos termos técnicos, história, a gente só vamos deixar as pessoas mais confusas. Então, a questão é o porquê. Por que uma criança precisa? À luz da Bíblia Sagrada, qual era a condição que os homens iam buscar o batismo? Tá. Ele citou, Hever, a questão do livro, tirar o livre-arbítrio da criança. Eu acho que eu nem vou colocar essa pergunta, porque para eles isso não faz sentido. Não, mas você fala tirou o livre-arbítrio... Mas me permita colocar uma questão assim. Então, vamos lá. Não, então deixa eu já colocar, que o irmão já emenda de uma vez. Mas eu queria que falasse do porquê, então, batizar a criança da necessidade. Porque, pelo que eu entendi, pastor Paulo, se eu estiver errado, o irmão já fala aqui, eu não quero colocar palavras na sua boca. Uma das defesas dele é que a criança não precisaria do batismo, porque ela seria inocente, ou viveria uma fase de inocência. A criança não estaria na mesma condição, né, moral daqueles que precisavam de buscar o batismo. Pronto, eu acho que a fala já elucida, e aí o irmão já pode comentar também em cima disso. Deixa eu colocar algumas coisas. Não se pode dar ao batismo um poder que ele não tem. O batismo não é meio de salvação, não é atestado de salvação. Eu digo isso porque, assim, quando a gente dá ao batismo um poder que ele não tem, a gente flerta com a regeneração batismal. Por exemplo, você vai comprar a roupa de uma criança, o nome é pagãozinho. Por que o nome é pagãozinho? Porque se a criança não foi batizada, ela é pagã. Ela é pagã. Então, assim, a perspectiva católica é dar ao batismo um poder que ele não tem. Nós não entendemos que o batismo ele opera a regeneração. O batismo do Espírito Santo, o selar do Espírito Santo, ele opera essa transformação. E o batismo nada mais é do que a manifestação externa de algo que é interno. Então, a criança, num primeiro momento, os pais professam a fé dela como aliança. O pai é o cabeça da casa e ele, como representante da casa, ele se coloca diante de Deus e reconhece que aquela criança pertence ao Senhor. Vocês fazem isso sem água. O que é a apresentação da criança, a consagração da criança, se não um batismo infantil sem água? Vocês fazem a mesma coisa. A apresentação da criança... Vocês oram pela criança, vocês dizem que ela pertence ao Senhor, que ela vai crescer nos caminhos do Senhor. Isso é batismo infantil sem água. Então, Jesus foi batizado 2 vezes, porque ele também foi apresentado no Nós templo. temos a transição de Jesus. Jesus está numa transição de administração de aliança, onde ele celebra a Páscoa, ele celebra a última Páscoa, mas já faz a primeira ceia. Ele é circuncidado como criança, mesmo sendo filho de Deus. Ele é apresentado no templo e a apresentação lá é diferente do que vocês fazem. O que é a apresentação no templo? A criança com 12 anos, no bar mitzvah, ele ia diante dos doutores da lei, ele era sabatinado e, dando respostas satisfatórias, seria tomada uma decisão sobre a vida dele. Ou ele iria para uma escola rabínica, ou ele seguiria o ofício do pai. Isso é o bar mitzvah. A criança aprendia as duas coisas. A criança com 5 anos, 4 anos, ela já manifestava fé. Ela aprendia a ler a palavra de Deus comendo bolinho de mel. Por isso que a palavra de Deus é doce como o destilado dos favos. Porque eu estou dizendo sobre a apresentação que você disse. Então, a apresentação que é usada hoje não é a mesma dos dias de Jesus. O que é que as igrejas reformadas fazem? Que é a prática da igreja na história toda, até o movimento anabatista. A criança, quando pequena, ela é consagrada aos pais por meio da circuncisão, isso era a prática anterior,
e depois ela era batizada quando criança. E depois, quando ela atingia 12, 13 anos, ela fazia a sua profissão de fé. As igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, a criança manifesta a fé dela. Ela manifesta com 12, 13 anos, quando ela pode finalmente ser sabatinada pelo conselho e dar resposta. Se você pegar, por exemplo, só para citar aqui, os pais da igreja, dos 12 pais da igreja, 9 defendiam abertamente o batismo infantil. E aí eu cito Justino Marte, 130 depois de Cristo, bem próximo dos apóstolos. Irineu, 180 depois de Cristo, defendia. Agostinho, quando foi indagado por que é que nenhum concílio decidiu sobre batismo infantil, ele disse o seguinte, eu abro aspas: nenhum concílio jamais ordenara o batismo infantil, por ser esta uma prática que vinha desde os tempos apostólicos e que nunca ouvira ou lera de alguém que na igreja alguém da igreja que sustentasse o contrário. No Concílio de Cartago, subiu um documento para discussão. Qual era o documento? Eu posso batizar a criança antes do 8º dia? Porque a circuncisão era no 8º dia. E aí a discussão era, meu filho nasceu numa segunda-feira. Quando chegar no domingo, ele vai estar longe do 8º, ele vai batizar com 15 dias, sei lá quanto tempo. Então a discussão foi, eu posso batizar meu filho antes do 8º dia? Ou seja, se um domingo for o 7º dia, eu posso batizar ele no 7º dia de nascido? Então, na história da igreja, nunca se discutiu o batismo infantil. Alguém vai dizer assim, mas teve a Constantino, a igreja caiu em decadência, a grande cristandade, mas a reforma, ela pula a grande cristandade, ela volta para o ad fontes, que são os pais da igreja e os pais apostólicos. E todos os documentos antigos, eles apontam para a prática do batismo infantil, sendo algo feito no tempo dos apóstolos. Você citou Atos 2, citou só o final de Atos, mas ele é grande. É um capítulo que tem 47 versículos. Você citou 40 ou 41, se eu não estou enganado. Antes ele fala que a promessa de Joel, ela mudava a perspectiva da circuncisão, que era o quê? Era sobre todas as faixas etárias, todas as idades, e Pedro afirma isso um pouquinho antes da palavra que o senhor citou, ele explica uma coisinha antes, que é sobre vós e sobre os vossos filhos. Então, o batismo? Não, o arrependimento é sobre vós isso. E sobre vossos filhos. Então você tem sim crianças no Antigo Testamento e no Novo Testamento que faziam parte da aliança. Por que Deus, ao instituir a circuncisão ali em Gênesis 17, Ismael já era grande, foi circuncidado, Abraão era grande, foi circuncidado. Por que recai sobre as crianças? Não era necessidade a questão de crescer. E a galeria dos heróis da fé são chamados assim por quê? Porque eles creram na promessa do Cordeiro. Há uma clara evidência da promessa do Cordeiro. Jó, que alguns apontam para os dias de Abraão, ou até anterior a Abraão, porque ele não cita os patriarcas, ele fala lá em Jó 19, 25 a 27, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos o verão, não outros olhos, esses olhos verão o Senhor. Jó, antes de Abraão, ou nos tempos de Abraão, já tinha consciência que existia um Redentor e já tinha consciência que ele seria ressuscitado no último dia. Então, já havia a perspectiva da crença no Cordeiro desde Gênesis. Então, dizer que os das antigas alianças que passaram por circuncisão não tiveram que crer em momento nenhum, não. Os pais creram por eles e depois eles reafirmaram a fé. Tanto que a galeria dos heróis da fé diz que eles morreram sem, contudo, ver a promessa se concretizar. Então, sempre existiu em toda a história da igreja a perspectiva de que os pais eram representantes diante de Deus até que aquela criança tivesse consciência o suficiente para publicar a sua fé. Eu batizei minhas filhas quando elas nasceram. E oro para que com 12, 13 anos elas possam publicar a fé dela. Pastor, você pode garantir que isso acontecerá? Eu oro, vai acontecer? Eu creio, porque eu creio que elas fazem parte da aliança e oro para que isso aconteça. Mas eu também não posso assegurar que vai acontecer, eu oro que sim. Então você não podia batizar a criança, mas tem adulto que a gente não tem certeza se ele vai abraçar a fé, se ele de fato está sendo sincero diante da igreja. Então, volta à minha fala inicial, dar ao batismo um poder que ele não tem, é muito perigoso. Tem pessoas que morrem sem passar por batismo e são eleitas do Senhor. A questão do livre-arbítrio, de fato, nós não cremos porque nós entendemos que apenas Adão e Eva tiveram poder de escolha em algum momento e que a partir disso é graça e misericórdia de Deus. Eu imaginei que ele ia nessa, por isso que eu nem quis, não precisa nem perguntar, porque ele vai acabar com a brincadeira. É o tipo de coisa que eles acabam com a brincadeira na hora. Não dá nem para brincar. Ele já vem e acaba com tudo. Vamos lá, pastor Paulo, vou devolver a palavra ao irmão aí, porque tem... Eu acredito que a gente está circulando, né, o objetivo e não está chegando claramente nele. Né, porque até agora não foi apresentado nenhum texto cabal que mostra uma criança sendo batizada. Né? Então se fala muito do concílio da igreja, circula-se bastante em diversos textos sagrados, e a gente tem que ter a responsabilidade até das pessoas que estão nos assistindo, porque eles não têm de repente não têm a mesma expertise bíblica
que o próprio reverendo tem para poder ter essa compreensão. Mas o que as pessoas mais simples que estão nos assistindo, eles estão buscando é aonde está escrito que uma criança pode ser batizada. Né? Aonde está? Qual é o texto? Porque tudo que está sendo dito é por inferência. Né? E por inferência nós podemos colocar diversas situações. Eu tenho total dificuldade de entender, né, o pai batizar a criança, né, e depois a criança com 12 anos fazer a profissão de fé. E se essa criança com 12 anos dizer que ele não quer fazer a profissão de fé, qual que é a decisão que é tomada? E não, nós não estamos aqui de forma alguma dando ao batismo o poder que ele não tem, porque o batismo ele não salva. O batismo é uma consequência. Ele não vai salvar ninguém, mas tirar da pessoa a condição de realizar aquilo, eu acho que é um pouco demais, sendo que a palavra de Deus não nos ensina isso. A criança precisa ter pelo menos a condição de decisão. Obviamente que para vocês não vai surtir muito efeito, né? Mas a criança ela precisa ter a condição de estar moralmente necessitada de receber o batismo conforme a palavra do Senhor diz, para ter um arrependimento, para poder então iniciar-se na fé. E toda a fala que o reverendo disse, pode citar muitos textos, muitos estudos, pode citar bastante historicidade, mas não está chegando no finalmente, que é o quê? Aonde está escrito na palavra de Deus que as crianças deveriam ser batizadas? Então, mas deixa eu só colocar de novo. É porque eu estou citando o Antigo e o Novo Testamento, deixando bem claro que a prática ela sempre existiu e que não havia necessidade no Novo Testamento de introduzir sobre batismo de criança. Você pode me dar um texto onde filhos de crentes foram batizados quando adultos? Eles cresceram na igreja e quando se tornaram adultos eles foram batizados? O irmão não tem. O irmão não tem, sabe por... Não entendi a pergunta. Inferência por inferência, ambos estamos fazendo. Porque todos os batismos da Bíblia Sagrada estão citando adultos. Agora, se esses adultos são filhos de crentes ou não são filhos de crentes... Mas, pastor... Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Deixa eu só colocar. Você está fazendo a inferência dos batismos em relação aos adultos que poderiam manifestar fé. Sim. A minha questão é bem simples. Qual o texto bíblico que mostra que filhos de crentes, tendo crescido num lar cristão, esperaram se tornar adultos ou discernir da fé para poderem serem batizados? O senhor também não tem. A grande questão é que não é uma discussão do Novo Testamento, não é uma discussão do Novo Testamento, porque a prática já era muito bem consolidada no seio da igreja. Todos os apóstolos eram judeus, os primeiros crentes eram judeus. Eu não tinha que explicar para eles que eles tinham que ter os filhos na aliança. Mas você há de conver comigo se é uma prática já consolidada e não ter nenhum relato dentro da Sagrada Escritura, como se fosse algo que não fosse tão importante, é tão habitual, é uma prática tão consolidada que não tem nenhum texto sagrado que mostre uma criança, um jovenzinho 5, 4 anos ou até menos sendo batizado. Mas eu se é uma prática consolidada, tem que ter um referencial. Mas eu citei vários textos. O texto de Atos 2, você olhar Atos 4, por exemplo, você vai ver que lá fala em homens. Mas em Atos 2 fala em pessoas. Um judeu, quando ele quer se referir a uma multidão, ele só conta os homens. Normalmente é isso. Foi assim no Egito, é assim em Atos 4. Mas em Atos 2, a palavra usada lá no grego é pessoas. Ele não está falando só de homens ali. Ele está falando de homens, ele está falando de mulheres, ele está falando de filhos. Porque Atos 2 é sobre vós e sobre os vossos filhos. O texto de Lídia, o texto do carcereiro lá em Filipos, todos eles falam tu e a tua casa. E nos tempos de lá, a gente não tem como fugir da história. A igreja não começou há 100, 200 anos atrás. Não, mas você está dizendo tu e a tua casa referindo que as crianças estão no meio. Não, claro, porque para um judeu... Não, vamos lá. Vamos só lembrar. Eu não sou de São Paulo. Então, eu não vou... Eu já tenho questões aqui que o pessoal levantou que eu não tenho como discutir com o paulistano, porque eu não sou paulistano, porque tem o paulista e o paulistano. Eu não tenho como discutir com a tradição judaica. Na tradição judaica, as crianças ficavam sob a responsabilidade do pai até manifestarem a fé. Enquanto elas estavam na responsabilidade do pai, que não tinham casado ainda, elas estavam morando dentro da casa do pai. Sim. Se Lídia tem filhos, eles são menores de idade, eles foram batizados, porque o texto diz que a casa toda foi batizada. A casa de Estéfanas também é citada por Paulo. A casa do carcereiro também é citada por Paulo. É uma ideia totalmente aliancista. Uma ideia onde não apenas o marido, não apenas a mulher, mas todos. Tem um texto, por exemplo, de Paulo, que ele vai discutir, alguns acham que ele está discutindo casamento misto, ele não está, que é o seguinte, tem 2 descrentes e um deles se converte. A pergunta é, a mulher, o homem deve se separar do descrente? Paulo disse não.
continua casado, a não ser que ele te libere do casamento, para que você possa santificar o seu marido. E ele não apenas diz isso, e para que seus filhos também sejam santificados, ele dá aos filhos o nome de santos. A palavra santo no Novo e no Antigo Testamento apontam para quem está em aliança com Deus. Então, os filhos de pelo menos um que é crente, eu acho que é 1 Coríntios 7,14, ele é chamado de santos. Então, nós temos vários textos que deixam muito Mas qual é o claro... contexto de 1 Coríntios capítulo 7? Não vai Não mudar. é batismo. Não, mas ele está falando sobre pessoas de um lar que estão entrando em aliança com Deus. O contexto não vai mudar esse versículo. O versículo lá é muito claro. O que eu posso discutir é, isso aqui dá base para o casamento misto? Não dá. Paulo está dizendo que 2 descrentes, um deles se converte, ele deve continuar casado para santificar o marido que não é crente e os filhos também serão santificados. Santificação no sentido que você não precisa abandonar aquele que não é crente. A palavra no grego aponta para povo separado por Deus. E você está utilizando esse texto para poder justificar o batismo de uma criança. De tais é o reino dos céus. Não embaraceis essas crianças, de tais é o reino dos céus. Mesmo que o senhor admita que somente aquelas crianças faziam parte do reino dos céus, você vai ter que admitir em algum momento que alguma criança no Novo Testamento já fazia parte do reino dos céus, conforme as palavras de Jesus. Jesus falou, né? Não empeçais a ver a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mas também o contexto não diz que Jesus estava legalizando a condição do batismo. Ele só fez uma promessa que ele tem que cumprir, né? Jesus, como judeu, não foi batizado quando criança. Não, mas ele foi circuncidado, não existia batismo. Circuncidado, então a circuncisão de Jesus e o batismo que ele passou por João, então ele passou por dois batismos. Mais uma vez, é porque a gente está dando loop. A gente está em passagens. Né? Não, a gente está em transições. O sábado passa a ser o domingo, a Páscoa passa a ser a ceia, a circuncisão passa a ser o batismo. Paulo diz isso, diz que o batismo é a circuncisão cristã. Não é palavras minhas, eu não estou aqui inventando. Paulo diz isso claramente. Aonde esse texto? Não, você vê isso em Gálatas, você vê isso em Colossenses 2. Colossenses 2, que vocês usam inclusive para a questão da imersão, do batismo por imersão, porque alguém que deita e se levanta, 2,9, se eu não estou enganado, de Colossenses, é um texto base para mostrar que a circuncisão ela agora é aplicada ao batismo. Nós temos, pastor, vários textos. E assim, é uma teologia muito bem consolidada, que vem desde a época dos apóstolos, e volta a dizer, só começou a ser discutida mais severamente com os anabatistas, que não discutiram apenas quem era público-alvo, mas qual era a forma de batismo. Imersão não é uma prática da igreja, historicamente falando. Eu não vou entrar porque eu sei que é outro tema. Mas assim, é só para dizer que algumas coisas passam a existir de 200 anos para cá. Você brincou, se a igreja vai ficar, não vai? Isso é pensamento dispensacionalista, tem 200 anos. Tem pensamento teológico muito mais antigo e consolidado. A Trindade está consolidada. A gente falou de Nicéia, eu citei Nicéia propositalmente, porque é onde se reafirma a Trindade. A Bíblia, o cânon como nós temos, um dos concílios que encerrou o cânon é o de Nicéia. Então, peraí, todos os assuntos que Nicéia discute são importantes, mas esse em particular não é, porque ela não derruba o batismo infantil. Nenhum concílio faz isso, segundo Agostinho, porque era uma prática que já remontava desde os apóstolos e estava muito bem consolidada na igreja. Então, nós vamos caminhando para o finalzinho, mas ainda está tempo. Pode falar e comentar à vontade. Depois eu quero fazer 2 perguntas aqui, aí eu acho que vai dar o tempo a gente chamar o intervalo aqui. Mas essa questão daquilo que já está consolidado. Eu acredito que existem situações na Bíblia Sagrada que caso uma criança tivesse a condição e teria ali essa consolidação que o reverendo está dizendo, já é uma prática consolidada, em algum momento nós iríamos ver isso claramente dentro da Sagrada Escritura, que não tem essa claridade dentro da Sagrada Escritura acerca do batismo infantil. Eu não vou levar para uma outra questão, história, para não confundir até quem está em casa. Mas você observa quando Pedro ele prega para Cornélio, que foi até citado por você, né, pelo reverendo, e diz que Cornélio foi o Espírito do Senhor desceu sobre ele, porque ele ouviu, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele ouviu a mensagem, teve fé, creu, o Espírito Santo de Deus o visitou, foi batizado, e aí então Pedro falou, se o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele, como assim eu não vou batizá-lo? Agora imagine a criança, vamos supor que Cornélio tem um filho, né, uma filha pequenininha. O Espírito desceu sobre todos aqueles que estavam dentro da casa. Uma criança foi batizada com o Espírito Santo. Será que não seria um fator preponderante de ter um relato desse dentro da Bíblia Sagrada?
Mas aí o senhor está colocando o batismo com o Espírito Santo ou o batismo com água? Porque são duas coisas diferentes. Não, sim, são duas coisas diferentes, mas eu estou dizendo que a família de Cornélio recebeu a visitação, o batismo com o Espírito Santo, e por esta razão Pedro batizou nas águas. Então, nesse contexto, se tivesse uma criança ali sendo batizada também com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus viria para batizar todos. Ele não ia falar, não, vou ficar só com os adultos, as crianças ficam de fora. Mas o nome da mulher do Cornélio é citado no texto? Não é citado. Então ela não foi batizada, na sua conclusão. Na sua lógica é essa. Não, mas a casa... Se tem uma criança lá dentro, não seria preponderante? Será que o texto sagrado não ia colocar essa informação? Porque é uma informação bastante importante. Aí eu vou ter que concordar com o reverendo. Mas não é citada a mulher dele, não é citada a cita, né? É igual você pegar mas os é isso pães, que eu queria. multiplicação dos pães. Mas é isso que eu queria. Só fala os homens. Essa concordância que eu queria. A Bíblia não cita. Então assim, a Bíblia não cita uma criança sendo batizada. Mas daí dá margem. E como que vai afirmar tanto algo que a Bíblia não cita? Mas é como eu cumprimentar um auditório e dizer boa noite a todos. Eu tenho que dizer todas. A língua portuguesa já contempla todo mundo. Essa é a questão. A história já contempla a casa. Mas vocês acabaram de concordar que a Bíblia não cita até o nome da mulher de Cornélio. Então, e a Bíblia não cita se Cornélio tinha um filho e o filho também foi batizado nas águas. Pastor, mas daí como que faz isso aí? Então, mas daí, por isso que eu assim, ó, aí o argumento que o reverendo citou ganha força no sentido de, se você não tem a citação, a gente não ia batizar mulher também. Porque o texto não fala que tem que batizar mulher, só fala o homem. Nós não temos nenhuma citação na Bíblia de uma mulher sendo batizada? Não, eu tô indo no texto. Então. Vocês estão no texto assim, ó. Sim. Tá lá escrito literalmente, não. Cornélio. Mas aí é o que tá. Cornélio mostra toda a tua casa. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. A inferência, ela vai caber para tudo. Eu não vou poder tirar. Lá, eu vou inferir que a mulher foi batizada, eu não vou? Sim. Então, aí a pergunta vem, por que eu não posso inferir que a criança foi? Aí a gente tem uma inferência que a mulher foi batizada. Nós temos outros textos na Bíblia Sagrada que mostram uma mulher que foi batizada? Tem. Sim. Mas agora a gente mostra... Tem algum texto na Bíblia Sagrada que mostra uma criança sendo batizada? Não, é isso. Não, então, mais uma simplesmente vez. Isso, Zé. Mais uma vez. Porque então a inferência, eu entendo ela não é fator de afirmar algo como está sendo afirmado. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Nós temos diversos textos na Bíblia, pode falar de Lídia, de uma série de mulheres que foram batizadas. E aonde tem um texto que mostra uma criança sendo batizada? O porquê que todo cânon sagrado não tem nenhum momento em que descreve uma criança sendo batizada nas águas. O porquê disso? E Jesus mandando os seus discípulos ir por todo mundo, né? Mas você vai fazer discípulos. E depois que eles forem discípulos, serão batizados. Entendeu? Depois que eles forem discípulos, serão batizados. E a criança não tem essa condição. Então, se a gente ficar no campo da suposição, que para mim a inferência ela já entra no campo da suposição. Eu suponho que dentro da casa, né, do carcereiro tinha lá uma criança e a criança também foi batizada. Mas nenhum texto sagrado aponta isso. Em nenhum lugar vai dizer algo. Não, a tradição já era algo que já estava consolidado. Ok, já estava consolidado. Mas aonde mostra pelo menos um texto sagrado? Pelo menos algo que a Bíblia Sagrada nos dá clareza de uma criança sendo batizada. É isso que nós estamos buscando. É isso que as pessoas que estão em casa nos assistindo estão esperando. Uhum. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque uma coisa é o conhecimento que o reverendo tem, uma coisa é o conhecimento que eu tenho, uma coisa é o conhecimento que o Zeca tem. Mas tem pessoas que têm essa dúvida e não têm esse conhecimento bíblico. De repente, a responsabilidade nossa é tamanha que nós podemos falar algo que leva uma pessoa a tomar uma atitude porque alguém falou. Mas quando pedir uma referência bíblica, onde que está? Essa que é a grande questão. Boa. Vamos lá, pastor. Então, eu sei que assim, a gente vive muito a era dos recortes, né? Aí, quando alguém pega assim, o senhor não citou nenhum texto bíblico, eu citei texto bíblico. Mais uma vez, citei Atos. Apesar que, mais uma vez, Atos, você não vê ninguém nem descendo nas águas usando a expressão. Ali é sendo selado com o Espírito Santo. Porque, no final, essa é toda a questão. Nós cremos que as crianças elas devem ser batizadas porque elas fazem parte da aliança. Que, no momento oportuno, ela vai manifestar a fé no Senhor e que, enquanto ela está sobre a minha tutela, ela vai ser alvo da minha fé. Eu vou criá-la no caminho do Senhor, eu vou criá-la segundo a Escritura. Então, eu chego diante da igreja e digo, pertence ao Senhor, o Senhor é quem vai cuidar e eu preciso da ajuda dele para fazer isso. A gente concordou que é praticamente a mesma coisa que uma apresentação da criança que vocês fazem, só não tem a água.
Eu já vi, é a mesma oração, é o mesmo pedido, só não tem água. Quando ela cresce, ela vai publicar a fé dela. Porque era assim que acontecia no Antigo Testamento, foi assim que aconteceu no Novo Testamento. O batismo, o papel dele é purificação. O papel dele é chegar e consagrar alguém, que é o que nós fazemos com os nossos filhos. Se falar sobre texto, mais uma vez, Atos traz texto sobre isso, a casa de Estéfanas, a casa de Lídia, a casa do carcereiro, e você falou assim, tinha que citar lá. Não tem que citar todo mundo. Eu creio que a esposa do Cornélio, todo mundo que estava na casa dele, foi alcançado. Por quê? Porque o texto assim aponta. Você pega, por exemplo, Neemias 10, nós temos uma lista de quem fez aliança com Deus. O nome das esposas não são citadas lá. Na verdade, são citadas algumas autoridades, depois falam os líderes da casa e as suas casas. Sim. Porque sempre, esse é o método do judeu de pegar, por exemplo, você vai para um jantar, registra o pastor Paulo e sua família, Zeca e sua família. Essa é a forma de registro judaico. Eu não tenho como lutar contra isso. Agora, sim, claro que para quem está assistindo é uma discussão profunda, mas entendam isso, é uma prática que vem desde o Antigo Testamento. A gente não pode se descolar da história, a igreja não surgiu, ou senão a gente vai brigar dizendo que a gente não veio da igreja primitiva. A gente veio da igreja primitiva. Não viemos? Sim. Não fazemos parte da igreja do Senhor? E essa igreja, ela já tinha práticas que nunca foram discutidas, os concílios nunca discutiram, porque era uma prática muito bem consolidada. Ela só vai ser discutida na época da reforma por um grupo chamado Anabatista, mais por ranço da igreja católica do que qualquer outra coisa. Porque tem coisas na igreja católica, não dá para jogar tudo fora. Por exemplo, a Trindade, ao invés de jogar fora, eles creem na Trindade. Não é porque eles têm crenças erradas, e são seitas, que para nós a igreja católica é uma seita, não é agora que a gente vai esquecer tudo o que eles já creram em algum momento. Porque aí a gente vai ter que esquecer da história nossa e vai ter que esquecer os nossos pressupostos. Então, assim, a igreja sempre fez isso. A prática dos anabatistas é do século XVII para cá. E, claro, o batismo infantil ele perdeu força por quê? Porque as igrejas históricas reformadas, isso é uma crítica a nós não somos uma igreja gigantesca. Há outras igrejas, as igrejas que são imersionistas, as igrejas que fazem batismo só de adultos, estão em maior quantidade. E isso faz com que pareça que a maioria está defendendo algo que é necessariamente certo. E nem sempre a maioria defende algo que é certo. Basta lembrar de Cristo ou Barrabás. Então a grande questão é, o que é que a igreja sempre creu? Ela sempre creu que as crianças fazem parte da aliança e por isso são batizadas quando nascem e quando se tornam maiores, né? Não 12, 13, pode ser com 11, pode ser com 14, mas quando elas estão em condição de professar a fé delas, elas irão diante da igreja e dirão, aquilo que meus pais fizeram por mim lá atrás, eu estou aqui para comprovar que era verdade, eu de fato pertenço ao Senhor. E caso ele não faça isso, qual é a decisão no caso de vocês? Não, se ele não professar a fé dele, quando completar 18 anos ele deixa de ser membro da igreja, ou ele será disciplinado em algum momento, porque de fato ele não faz parte do corpo de Cristo. A gente não pode esquecer... Você está vendo o poder que vocês estão dando ao batismo, que foi a tua fala no começo, que a gente não pode dar ao batismo o poder que ele não tem. O senhor pode garantir... Então ele vai ser excluído da igreja. O senhor pode garantir que todo adulto... Como membro. Como membro da igreja, não o corpo de Cristo. Vê só, o senhor pode garantir que todo adulto que o senhor batizou... Sim, mas se ele não confessar a fé, ele é excluído da igreja? Com 18 anos? Não, automaticamente ele deixa de ser membro. É uma condição local. No manual presbiteriano. Na Constituição da nossa igreja. Com todo respeito à instituição. Não era isso que eu ia falar. Com todo respeito à instituição, mas eu estou dizendo... O nome, a pessoa não tem o nome na membresia. Tem um... Hall de membros. Hall de membros, pronto. Mas, pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Na sua igreja, como é que chama lá? Não, tem um hall de membros também. Mas ele não faz parte disso. Mas não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta sincera. Tem aspecto... O senhor deve ter mais tempo de pastorado do que eu, presumo. Talvez a gente tenha menos, não sei quantos anos tem. Mas o senhor tem talvez mais tempo de pastorado do que eu. Já deve ter batizado mais pessoas do que eu. Dos que o senhor já batizou, todos eram crentes? Não. Então... Nós estamos no mesmo problema aqui. Você vê em Atos dos Apóstolos, todos ali eram crentes, eles ouviram, mas estamos no mesmo problema, não estamos. Compungiram em seu coração e fizeram aquela grande pergunta, o que nós vamos fazer a partir de agora? Sabemos que nós estamos num estado de miséria, de pecado. Ouvimos a verdade, não queremos andar mais em pecado. O que a gente faz a partir de agora? Pedro falou, arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, assim, a todos que você batizou é crente, mas todos, antes do batismo, eles têm que ser discipulados. Nós não batizamos ninguém antes de ser discipulado. A pessoa precisa saber qual que é a ação, o ato que ele está tomando e o porquê. Não pode ter um emocionalismo, não pode tirar da pessoa a consciência daquilo que ele está fazendo.
né? Nem todos aqueles que são batizados são crentes, obviamente isso. Tem pessoas que chegam, eles vão ser discipulados, vão ouvindo a palavra, vai surtir nele a fé, o desejo de fazer a confissão pública, e ele vai passar por todo o processo do discipulado, então ele será batizado. Aí todos que o senhor batizou, que passaram por esse processo, continuaram na igreja depois? Não, nenhuma igreja tem, todos são quem são batizados. Eu vou até ser um pouco mais generalista, né? Muitos acreditam até que estão sobre o altar pregando, já estão desviados. Pregam e não creem naquilo que estão pregando. Então, o batismo ele não tem esse poder. A partir do momento que você se batizou, é garantia que você será salvo e é garantia que você estará no caminho. Foi a pergunta até que eu fiz anteriormente. Mas a resposta é a mesma para os dois lados, então. E se a criança com 12 anos fala assim, não, eu não vou confessar, né, não vou fazer minha confissão de fé porque eu não creio, ou acho que não é o momento, eu ainda não decidi, ainda mais nos dias atuais, que um jovem de 12, 14 anos tem muitas ofertas no dia a dia, porque a gente não tem controle do que os nossos filhos passam na escola, né, na internet, em diversas situações. E ainda mais hoje que o tema tem sido muito debatido dentro da sociedade, ao ponto de dizerem até que precisa mudar a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é né, não vou falar aqui os nomes para não trazer problema até para a questão da emissora, né? Mas, assim, hoje, os nossos filhos que foram... De repente, um filho que foi apresentado, batizado com 8 meses, vai chegar com 10 anos e vai falar assim, pai, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, o batismo que... Não, mas você foi batizado com 8 meses, então, mas eu não tinha nem consciência do que eu estava fazendo. O senhor me batizou com 8 meses, com 1 ano, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Tanto é que a criança vai chorar ali no momento, a criança não sabe o que está acontecendo com ela. E aquilo é uma determinação do futuro dela segundo a fé dos seus pais, não segundo a fé da própria criança. Mas, pastor, isso pode acontecer com 8 meses, com 8 anos ou com 80 anos. Exatamente isso. Aí o senhor vai deixar de batizar adultos por causa disso? Exatamente isso. Aí o senhor vai deixar de batizar adultos por causa disso? Mas o que está com 80 anos, o que está com 14 anos, ele tem a consciência do que ele está fazendo. Agora, uma criança de 8 anos, ele não tem a consciência. Tá, deixa eu só insistir nesse argumento para mostrar que, independentemente da idade, isso que o senhor está dizendo que é perigoso com a criança pode acontecer em qualquer idade. Sim, mas não acho que o batismo é para a pessoa professar publicamente a fé dela. Para mim, a profissão de fé é esse momento. O batismo é o que sempre foi na Escritura, um selo de aliança. Pertence ao Senhor. Por isso eu batizo os meus filhos, por isso o Antigo Testamento circuncidava as crianças, por isso que no Novo Testamento nós temos passagens onde deixam não apenas claro que de tais é o reino dos céus, como também Pedro diz que o batismo é sobre vós e sobre os vossos filhos. E você citou que o batismo também serve para purificação. Também. Consagração, seria o termo mais apropriado. E o que uma criança de 8 meses precisa ser purificada do quê? Ela é consagrada diante da igreja. Da purificação. Não. E aí eu usei 2 palavras no momento e repeti agora. Purificação / consagração. A purificação aponta para a consagração. Quando eu me purifico, me consagro ao Senhor, ok? Mas quando eu me purifico é porque alguma coisa está impuro dentro de mim. Consagração. Ok? Porque consagração. A gente sabe que o Por batismo exemplo, é uma externalidade daquilo que se consagravam coisas ao Senhor, se purificavam coisas ao Senhor. Animais eram purificados ao Senhor, eles pediam para ser purificados. Então, assim, é um argumento, só para explicar que é um argumento que ele não tem como sustentar. Mas, enfim, é consagração, e nós entendemos que as crianças são consagradas ao Senhor, como foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e que haverá um momento em que elas manifestarão a fé delas. Isaac não pediu para ser circuncidado, ninguém no Antigo Testamento pediu para ser circuncidado, ainda assim eles o foram, porque era sinal de aliança. Eu vejo que tudo é uma questão de interpretação, né? Aí é uma questão da interpretação daqueles que creem, mas eu não consigo, de fato, encontrar nenhuma base bíblica, né? Para mim, a inferência ela não vai servir, né? Porque eu tenho a plena certeza, até por ser um arminiano, não tem como eu fugir disso, eu acredito que a pessoa precisa ter a condição de decisão, de saber se de fato é aquilo, até para que ele tenha a sustentabilidade daquilo que ele mesmo professou como fé. Obviamente que ele pode, no meio do caminho, se desviar, dizer, eu não quero mais, isso acontece, entendeu? Vai acontecer com pessoas de todas as idades, mas quando ele se batizou e professou a fé em Cristo Jesus, ele o fez consciência, e não alguém fazendo isso por ele. Porque para mim dá uma base que se eu posso fazer pelo meu filho, eu também posso salvá-lo pela minha fé. E a Bíblia não defende isso.
Óbvio, e não estou dizendo que o batismo é para salvação, tá? Mas eu estou tomando decisão, os pais tomando uma decisão que vai ter aí uma grande importância na vida da pessoa. Porque o pai é crente, então meu filho também será crente, eu vou batizar. E agora, se chegar na igreja, os pais de uma criança que eles não são crentes, eles não são da igreja, e chega com um bebezinho de 8 meses, vocês batizam? Chegar na nossa igreja, passar pelo catecúmeno, sim, será batizado. Então, mas quem vai passar pelo... Eu não vi o nome que você disse. O catecúmenos é o catecumenato, é o discipulado. É evangelização. E quem será discipulado, o pai ou a criança? Os pais serão discipulados, eles manifestarão fé no lugar do filho, que depois comprovará essa fé quando for mais velho. É essa a interpretação. O pai pode manifestar fé no lugar de outrem, que é da criança. Mas ele é o cabeça da casa. Sim, por ser... Tudo bem que ele é o cabeça da casa. Eu vou precisar chamar o intervalo. Desculpa. Tá bom. Desculpa mesmo. Tá ótimo, queria continuar. Tô aqui me segurando também, que sempre vem alguma coisinha na boca para falar, mas tem que ficar na minha aqui, né? E eu preciso chamar o intervalo. Senão, nós vamos ficar aqui, o pessoal já até falou, vai ter um especial de 2 horas aí. Ó, antes do intervalo, deixa eu só agradecer o pessoal que nos acompanha lá pelo YouTube. João Batista, Mara Rodrigues, Maria Amália, um aqui que colocou o codinome lá, né? Verdade do Evangelho. Creuza, tá quase Maria Rita, parece que tá batendo quase 250 pessoas lá nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. Se você não tá inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá. É só você procurar por Programa Vejam Só. Aí você se inscreve no canal e ativa as notificações. Sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe uma mensagem e participa também, tá bom? Quero agradecer também, José Felipe, Paulo Roberto, Professor Rubem e Thelma, que votaram lá pelo Instagram na nossa enquete também. Muita gente participando. Obrigado a todo mundo que tem colaborado aí dessa construção. Vamos para o intervalo, rapidinho. Antes do intervalo, telefone da grade, código 11 3115 0819. 3115 0819. A grade é o lugar para você estudar teologia. Quer se aprofundar no conhecimento aqui dessas temáticas? Procure pela grade, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aí para você conhecer a emissora, a programação. Tenho certeza que vai ser bênção para você e para toda a sua família. Todo mundo. Pode ser, né, pastor Paulo? Com certeza. Então tá bom. Agora pode, toda a sua família. Sabia que agora eu podia usar. Então chega lá para você conhecer, tá bom? Intervalo rápido no próximo bloco. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, tá bom? Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, hoje com um tema aí muito polêmico e olha, foi muito legal o primeiro bloco, muito bacana, tenho certeza que você curtiu. Estamos falando sobre o batismo infantil, recebendo aqui no nosso estúdio o reverendo Samuel Ribeiro, o pastor Paulo César Nogueira, que contribuíram demais com a nossa reflexão no primeiro bloco. Nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Mas antes de devolver a palavra aos meus convidados, chegou o dia da gente divulgar aqui a foto do nosso telespectador ou telespectadora que vai levar para casa o nosso belíssimo brinde. Um carinho do Vejam Só para você. Põe na tela aí, por favor, a nossa caneca. Não, já pôs a foto, tá bom. Beleza, depois põe a caneca. Tá aí, ó, para você, nossos telespectadores lá da Bahia de Alagoinhas, Joseval e a Valdete Ribeiro, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, meus irmãos, meus amigos. Tava na cara que a Bahia ia ganhar, né? O pessoal da Bahia acompanha demais o programa. Então fica aí meu abraço ao Joseval, lá de Alagoinhas. Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Abençoe também a vida da sua esposa. E nós vamos mandar aí na sua casa, agora sim pode pôr na tela, a nossa belíssima caneca do Vejam Só. Tá aí, ó. Nós vamos mandar aí pra você, ó. Pra você poder tomar seu café, sua água, seu chá, o suco e desfilar pela cidade de Alagoinhas aí com a nossa caneca, tá bom? Obrigado, viu, a você, Joseval, que participou, que mandou a foto, e todo mundo que mandou aqui para concorrer também. É sempre uma alegria poder mandar aí um presente para você. E falando em presente,
nós vamos começar agora uma nova etapa desses presentes que o Vejam Só manda para você. Só que nós vamos fazer um presente especial agora. A partir de outubro, né, que começa o mês de outubro no dia de hoje, até o final do ano em dezembro. Nós vamos dar de presente para você 3 Bíblias, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma é a Bíblia do Pregador, belíssima Bíblia, um fino acabamento editorial, tem ali algumas indicações para você poder preparar o seu sermão, um estudo, muito bacana. Uma Bíblia do Adolescente, que também traz ali comentários, né, e indicações para esse público, para os adolescentes. E uma belíssima, incrível edição especial para as mulheres, tá bom? São 3 Bíblias, nós vamos escolher então 3 telespectadores, né, para mandar aí para, no caso aqui da Bíblia da Mulher, nós vamos escolher uma mulher para mandar a Bíblia para ela, tá bom? Então, são 3 aí, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. E se você que nos assiste tiver interesse, quiser saber, ou até outras Bíblias também, você pode entrar em contato com o Shopping do Povo. Já tem imagens aí para você, ó, o Shopping do Povo, que fica aqui na Avenida São João 816, tá? Fica bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. Tá aí as imagens, ó. O Shopping do Povo tem uma estrutura muito legal, tem muita coisa lá, além das Bíblias também. Você encontra livros, camiseta, e é muito legal, vale a pena você dar uma passada por lá. Mas se você não é aqui de São Paulo, tô longe, Zé, então você vai entrar no site spovo.com.br, spovo.com.br, e lá você pode adquirir também as suas Bíblias ou outros materiais que você tiver interesse. Tudo lá para você. Quero agradecer demais essa parceria aí do Shopping do Povo com o Vejam Só também, tá bom? Então chega por lá que vai ser bênção na sua vida, tá bom? E vai mandando as fotos aí para você participar, que nós vamos continuar no mesmo formato. Você manda a foto e concorre aos presentes do Vejam Só, no Facebook ou no Instagram, fique à vontade. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um. Considerações finais e uma aplicação. Eu vou começar contigo agora. Porque no primeiro bloco ele começou, aí no segundo bloco a gente começa aqui e depois termina aqui. Só para todo mundo começar e todo mundo terminar, para não ter problema, para ficar justo. Vamos lá, Pastor Paulo, 3 minutinhos, por favor. Eu quero primeiro agradecer esta oportunidade maravilhosa que, né, nos foi concedido de debater aqui um pouco, trazer um pouco luz a um assunto tão importante como esse, né? Agradecer também a pessoa do reverendo, né? Ser uma pessoa bastante aí educada e conduzir também esse debate a um caminho saudável, né? Isso é muito importante. E dizer a todos em casa que a palavra do Senhor fala que ensina o teu filho o caminho que deve andar e mais tarde ele não se desviará dele. O mais importante é que o batismo ele não tem a conotação de salvação. Eu quero tirar da mente das pessoas essa preocupação. Se eu não batizar o meu filho como criança, acontecer alguma coisa, ele não será salvo. O batismo não é para a salvação. O importante é você ensinar o caminho, né, para o teu filho e com certeza mais tarde ele vai ter conscientemente a condição de professar a fé em Jesus Cristo, né, iniciar a fé, né, dele no corpo de Cristo e se batizar tendo a ciência e a certeza daquilo que ele está realizando e que ele está fazendo. Boa. Muito obrigado, Pastor Paulo, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, pela participação. É sempre muito bacana recebê-lo aqui, aprender um pouquinho, né, dentro da limitação do nosso tempo, com muito que Deus tem dispensado na sua vida. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Muito bacana. Ó, os contatos do Pastor Paulo estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? É só chegar por lá. Inclusive, leve nosso abraço à igreja também. Amém. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos os irmãos que nos acompanham também, tá bom? Reverendo, 3 minutos também, tá bom? Considerações finais e uma aplicação, por favor. Eu também, antes de tudo, agradecer o espaço aqui, né? Agradecer o Zeca, o pastor, o senhor é um gentleman, muito educado. Eu já fui para alguns debates que me tirou o sono depois. E falar também a quem nos assiste que, de fato, como o pastor bem colocou, muitos nem sequer passam pelo batismo, né? Morrem no leito, se convertem no leito já de morte e não deixam de ser salvos. Então, o batismo não é em si um meio de salvação, mas, claro, como aliancista que sou, que vocês possam, acima de tudo, consagrar seus filhos ao Senhor, né? Seja por meio do batismo, seja por meio da apresentação, mas que vocês possam dedicar os seus filhos ao Senhor. Os maridos, lembrem que são sacerdotes do seu lar, devem pastorear suas esposas, pastorear seus filhos
ensiná-los nos caminhos do Senhor, para que quando forem velhos eles possam amar a Deus como nós amamos e adorar o nosso Deus como nós adoramos, né? Que possamos ver ali a promessa de Josué, né? Eu e minha casa adoraremos, cultuaremos, serviremos ao Senhor, que a gente possa ver isso cada vez mais nas nossas igrejas e que nossa igreja seja fortalecida. Se você não preparar seu filho para andar nos caminhos do Senhor, o mundo vai preparar para andar em outro caminho. E muitas vezes nós temos colocado os nossos filhos numa guerra onde o outro lado usa bala de canhão e a gente dá espingardinha de chumbo para os nossos filhos. Que possamos atentar aí para a importância de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe todos nós aqui também. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estrear aqui no Vejam Só. Espero que tenha curtido, volte outras vezes. Não é um tema simples, a gente sabe, é espinhoso, principalmente para quem defende, né? Se chamar ele para defender pré e pós, me chama para conversar com ele, que aqui é tranquilo. Que é outro tema também espinhoso. Reverendo Samuel, obrigado novamente. O contato, né, da igreja, do irmão pastoreio, está à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Pode chegar por lá para pegar as informações também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. Antes de encerrar o programa de hoje, nós perguntamos lá no Instagram como que você vê e analisa essa prática do batismo infantil. 8% dizem que ela tem uma importância espiritual. Não tem novidade, né? O reverendo até reconheceu que eles estão perdendo mesmo. 81% que deve ser uma escolha consciente das pessoas. E 11% falando que tem ainda incerteza sobre o assunto. Espero que a nossa conversa que tenha ajudado esses 11% aí a escolher um caminho e que tenha confirmado ou feito pensar aqueles que escolheram as outras opções aí, mas diante do nosso público e do cenário dentro do nosso evangelicalismo nacional, a enquete representa bem como é que está esse pensamento dentro dessa área, no pensamento cristão brasileiro. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. E antes, eu quero agradecer também a toda a galera que nos acompanha lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, vou reforçar aqui. Chega lá no YouTube e procure por Programa Vejam Só. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aí você vai poder acompanhar sempre que o Vejam Só estiver ao vivo lá no YouTube, que vai chegar uma notificação no seu celular, tá bom? Você vai saber que nós estamos ao vivo, você vai poder participar. Hoje nós batemos quase 300 pessoas acompanhando o programa. Quero agradecer demais a todo mundo que deu o carinho da audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho. E a nossa oração aqui é que o programa seja bênção na sua vida. Forte abraço e até a próxima.